Olá, tudo bem com vocês? A gente está iniciando agora mais uma semana de estudos do PET de matemática. Estamos na semana 2 do PET 2 do terceiro ano do ensino médio. Essa semana, o PET trouxe como assunto a equação da reta, continuando o estudo de geometria analítica. A gente já iniciou semana passada com uma introdução e essa semana ele trouxe a equação da reta. Os exercícios, ou seja, melhor falando, a teoria trazida pelo PET, ela, na minha opinião, assim, ela veio muito densa, muito teórica, muito aprofundada, como se a gente já tivesse tido um pré-requisito ali para estudar geometria analítica. Então, por isso, eu achei melhor essa semana resolver só os exercícios com vocês. Eu resolvi os 3 exercícios e vocês vão ver que não são exercícios tão simples, são exercícios longos, são só 3, mas são exercícios bem longos. E vou colocar anexado no Google Sala de Aula 2 vídeos do professor Paulo Pereira, do canal Equaciona. Eu gosto muito desse canal, gosto muito da forma como ele aborda os assuntos, é uma maneira simples que a gente consegue entender, retomando alguns aspectos, uns pré-requisitos que a gente precisa ter para entender o conteúdo. Então eu gosto muito, vou anexar lá no Google Sala de Aula. E vou anexar também o vídeo de correção que eu fiz, tá bom? Que é esse vídeo, afinal é esse vídeo que vocês estão assistindo. Tá? Espero que vocês assistam os vídeos dele, que vai assim ajudar muito a entender, de repente assistir os dele primeiro para depois passar a resolução de exercícios, porque para que vocês tenham um pouco mais de compreensão do que está sendo feito nos exercícios, tá certo? Se a gente tivesse na sala de aula seria mais fácil, né? Eu poderia estar ajudando algumas questões, mas a distância fica um pouco difícil estar trabalhando essa questão da geometria analítica. Espero que dessa forma vocês entendam e compreendam o que foi tratado lá. Bons estudos! Vamos iniciar então a resolução dos exercícios do PET da semana 2, do PET 2 do terceiro ano do ensino médio. Conteúdo matemática. Bom, o primeiro exercício trouxe aqui uma tabela com algumas equações da reta e está pedindo para classificar, para completar essa tabela com esses itens aqui: inclinação, coeficiente linear, raiz, se houver, e classificação. A classificação ele já fala aqui que é reta crescente, decrescente ou reta horizontal. A primeira coisa que nós vamos pensar é que ele trouxe aqui a equação da reta no formato reduzido. Eu deixei um vídeo lá nos materiais complementares da atividade para que vocês vejam como que é uma equação da reta em formato reduzido e como que seria uma no formato completo, né, no caso, sem ser reduzido. Mas, enfim, a primeira coisa que nós vamos pensar é o seguinte: como ela está no formato reduzido, qual é o formato reduzido da equação da reta? A equação apresenta esse formato aqui, ó. Y igual a x mais b. Se vocês observarem, esse formato aqui é o formato da função de primeiro grau, que a gente tem lá atrás, já viu a função de primeiro grau, que é assim: f de x igual a x mais b. Então, a equação da reta, na verdade, é a equação de primeiro grau, ou função afim. O que mais que nós vamos pensar aqui? Nós vamos pensar o que é cada um desses elementos. O A é um coeficiente. Quando eu falo coeficiente, gente, é um número. Então, eu tenho aqui as incógnitas, que é o Y e o X, e eu tenho os coeficientes A e B. Em alguns livros está usando M e N, então vai ficar MX mais NX. Aqui no PET oferece A e B. Quem seria o A e B? É um coeficiente numérico, que na equação da reta a gente fala que ele é o coeficiente angular. Então, esse número, esse termo, vocês vão ouvir bastante em geometria analítica. Coeficiente angular. O que significa isso? Esse número que está acompanhando o x, ele determina o ângulo que a reta faz com o eixo x. Se ele está, então, dependendo da inclinação. Essa palavra inclinação foi bom eu falar, porque no PET ele não trata o coeficiente angular com esse nome, ele trata com o nome inclinação. Então, coeficiente angular é a mesma coisa que
inclinação da reta. Então, qual é a inclinação da reta? Só de olhar na equação a gente já vai poder determinar, porque esse coeficiente aqui me traz esse valor. Ok. E o B? O que seria o B? O B também é um número, é um coeficiente numérico na equação. Esse coeficiente é chamado coeficiente linear. O que determina o coeficiente linear? Ele determina a que altura a reta vai cortar o eixo Y. Então, é esse número aqui que vai me falar isso. Onde é que a reta corta o eixo Y? Então, são essas duas informações. Outra informação que eu queria trazer para vocês é a respeito do sinal do A, do sinal do coeficiente angular. Se esse coeficiente angular for maior que zero, essa reta é crescente. Se o coeficiente angular for menor que zero, essa reta é decrescente. E se ele for igual, ele é uma reta constante. Crescente, decrescente, constante, dependendo do valor do A. Então, o A me determina duas coisas: o ângulo da reta e também a classificação, que no caso, se ela é crescente, se ela é decrescente, se ela é horizontal. Então, vamos lá. Aí, aqui ele deu 3 equações. Vamos pensar o seguinte: se ele deu 3 equações, vamos primeiro achar a inclinação. Qual seria a inclinação? Ou coeficiente angular. Eu vou olhar o valor de A. Então, aqui nessa primeira equação, a inclinação é 2. Então, eu digo que o A é igual a 2. Tá vendo que ele está acompanhando o X? Então, ele é o A. O 2 está acompanhando o X. E na equação B, nessa daqui, menos 3x mais 10, quem está acompanhando o X é o menos 3. Então, eu falo que o A é menos 3. O A é menos 3, ou eu falo a inclinação é menos 3, ou o coeficiente angular é menos 3. É a mesma coisa. E na última equação, y igual a 2021, ele não tem o x, não tem nenhuma incógnita x aqui. Então, eu falo que o A é igual a 0, ou seja, não tem coeficiente angular, não existe coeficiente angular. Ok, vamos para o coeficiente linear. Vou fazer de laranja, de roxinho aqui para diferenciar. Coeficiente linear, o que eu falei? É o coeficiente independente, é o B de cada equação. Vamos reconhecer então? Quem é o B aqui? É 8. Então, eu falo que o B é igual a 8, ou que o coeficiente linear dele é 8. Ou ainda, que essa reta corta o eixo Y no ponto 8. Então, ela me determina essas três designações. E na segunda, ó, quem é o B? É o 10, olha lá. É o coeficiente independente. Então, eu falo que aqui o meu B vale 10. O que mais que ela chama? O coeficiente linear é o B. E ele também, eu posso falar que lá no ponto 10, essa reta corta o eixo Y. Ok? Vamos agora para a C. Quem é o B? Quem é o termo independente? É o próprio 2021. Então, o meu B aqui, 2021. Na terceira coluna, está pedindo para calcularmos a raiz. A raiz, a gente consegue igualando a equação a zero. Então, eu tenho que calcular cada raiz. Então, a gente vai ter que calcular essa raiz. Vamos ver? Raiz do primeiro lá, da primeira equação. Vou pegar lá. Y igual 2x mais 8. Como é que eu calculo a raiz? Igualando isso aqui a zero. Ou seja, eu tenho que achar o ponto onde ele corta, na verdade a raiz, o que significa a raiz? É o ponto onde a reta corta o eixo, deixa eu desenhar um eixo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho essa reta aqui, ó, que passa aqui, ó. Essa reta azul aqui, ó. Então, o coeficiente linear, que é o ponto B,
é isso aqui, ó. Ele determina onde a reta corta o eixo Y. E a raiz, ela determina esse ponto aqui, onde a reta corta o eixo X. Então, é isso que nós estamos achando aqui. Como é que eu faço isso? Vou igualar isso aqui a zero e isolar o x. Então, vai ser 2x igual 8 passa para cá, vem menos 8. X igual menos 8 dividido por 2. Então, meu x tem valor de menos 4. Então, eu escrevo lá. Vou escrever de laranja. A raiz é menos 4. Vamos para a segunda equação. Vamos pegar lá. Y igual menos 3x mais 10. Vamos igualar isso aqui a zero. Menos 3x mais 10 igual a zero para a gente achar a raiz. Então, vai ser menos 3x. Vou passar o 10 para lá, vem menos. Vai ficar menos 10 dividido por menos 3. Menos com menos vai ficar mais 10 terços. Então, quer dizer que a raiz dessa segunda equação é 10 terços. Nesse ponto aqui, essa é reta aqui, ó, ela cruza o eixo X. A terceira equação é y igual a 2021. Vamos igualar isso aqui a zero. Percebam que não tem como eu pegar o 2021 e igualar a zero. Então, a gente fala o seguinte, que nessa terceira equação aqui, onde não tem o termo que acompanha o x, ela não existe raiz. Então, aqui, ó, por isso que falou, raiz se houver. Então, aqui nessa terceira equação, não existe raiz. O que significa isso? Essa reta não corta o eixo x. Deu para entender? Daqui a pouco nós vamos falar por que ela não corta o eixo X. Vamos, então, classificar essas equações. Essas retas, na verdade. Bom, eu falei aqui que se o A é que vai me determinar o sinal, a classificação. Se o A maior que zero, crescente. A menor que zero, decrescente. E A igual a zero, ela é constante ou horizontal, vertical, né? Mas vamos lá. Vamos chamar ela de constante porque ela é só uma reta. Bom, pensando aqui. Vamos olhar o valor do A. Na primeira equação, o A vale mais 2. Então, ele é positivo. Então, essa reta está subindo. Ela é uma reta crescente. No segundo exemplo, o A é menos 3, então ela é negativa, ela é menor que zero. Se ela é menor que zero, ela está descendo, então ela é uma reta decrescente. No terceiro exemplo, A igual a zero. Quando ele é igual a zero, ela é uma função constante. Aqui está falando horizontal, então o PET trata com esse nome. A gente pode falar horizontal ou constante. Escrevam aí os dois termos, ou um dos dois. Melhor escrever horizontal, que o PET pediu horizontal, mas ela pode também ser chamada de constante. Assim, terminamos o exercício 2. Desculpa, o exercício 1. O exercício 2, gente, ele trouxe o seguinte. Na vida real, acontece do gráfico de duas grandezas ser aproximadamente uma reta. O gráfico a seguir mostra 5 pontos mais ou menos alinhados, que são esses pontos aqui, P1, P2, P3, P4 e P5. Então, cada ponto tem duas coordenadas, uma x e uma y, e assim por diante. Olha esses pontos aqui no gráfico. Aqui, eles estão representados aqui, ó, P1, P2, P3, P4 e P5. O exercício, esse exemplo no PET, trouxe o quê? Uma maneira da gente calcular, tá vendo que eles estão assim, ó, quase alinhados? Quase. O PET trouxe uma maneira da gente achar essa reta aqui, ó, que praticamente alinha esses pontos. Qual é essa maneira que o PET trouxe? Ele trouxe essas fórmulas aqui, ó. A gente vai ter que calcular o S de X, o S de Y, o S de X multiplicado por Y, o SQ,
primeiramente a gente tem que achar esses valores, para depois achar os valores de A e B dessa reta aqui, dessa reta. Então, é um passo a passo mesmo, um devagarzinho. Ele trouxe um exemplo pronto, o PET, sabe? Acho que vocês viram lá. Mas aí, o que acontece? Ele trouxe o exemplo pronto, ensinou a fazer, depois ele trouxe essa tabela aqui para a gente resolver. E é isso que ele está pedindo aqui, usar essas fórmulas, usar esses dados aqui para poder calcular o valor para calcular essa reta aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é usar essa primeira fórmula aqui. Vou copiar ela aqui, ó. SX. Oxa. Percebam que essa soma, esse SX nada mais é que a soma dos pontos X. Então, eu vou pegar aqui na tabela, ó. Vou pegar aqui, ó. Então, SX vai ser a soma dos pontos, ó. X1 vale 1, mais X2 vale 8, X3 vale 15, X4 23 e X5 31. Então, o valor S de X, na verdade, é a soma disso aqui. Que eu somando, pegando ali, dá 78. Já somei ali, por isso que eu tô pondo direto o valor, para não demorar muito. Depois, nós temos que calcular o S de Y, que praticamente é a mesma coisa. É a soma dos valores de Y, das 5 coordenadas do Y. Então, o S de Y vai ser, o valor de Y1 é menos 16,5, mais o Y2, que é 3, mais o Y3, que é 27, o Y4, que é 44, e o Y5, que é 74. Fazendo essa soma aqui, somando os positivos e tirando 16,5 negativo, vai sobrar 131,5. Então, o valor de SY é 131,5. Vamos calcular agora o S de XY. Qual é a fórmula que ele deu ali, ó? É a multiplicação dos pontos, ó. X1 vezes Y1, mais X2, Y2 e assim por diante. Só que aqui está multiplicando os dois pontos, então isso aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas não é difícil não. Vou multiplicar o X1 por X2. Então, vai ser 1 vezes menos 16,5. Mais o X2, que é 8, vezes o Y2, que é 3. X3, 15, vezes o Y3, que é 27. O X4, que é 23, vezes 44. Mais o X5, que é 31, vezes 74. Só resolver esses cálculos aqui. Vai ser 1 vezes 16,5 menos 16,5. 8 vezes 3, 24. 15 vezes 27, 405. 23 vezes 44, 1.012. Mais 31 vezes 74, 2.294. Somando os positivos, tirando o negativo, sobra 3.718,5. É o valor de S vezes X. Ok? Vou agora calcular a última fórmula, que é o SQ. O que seria o SQ? É todos os pontos X elevado ao quadrado. A soma, né, de todos os pontos X elevado ao quadrado. Então, vamos fazer isso. Então, vamos lá. Isso aqui substituindo vai ser x1, 1 ao quadrado, mais x2, 8 ao quadrado, x3, 15 ao quadrado, x4, 23 ao quadrado e x5, 31 ao quadrado. Então, o valor de SQ vai dar a resolução disso aqui. Vai ser 1, 8 vezes 8, 64, 15 vezes 15, 225,
23 vezes 23, 529. E 31 vezes 31, 961. A soma disso aqui vai dar 1.780. Eu tenho os 4 valores que eu preciso para calcular o quê? Os 2 pontos, que são A e B. Porque justamente ele está querendo o A e B. Vamos lembrar? Vamos lembrar como é que é a equação na forma reduzida da reta? Então, ele quer a equação para fazer esse gráfico aqui. Então, como é que é a forma reduzida? É y igual a x mais b. Como é que eu faço para determinar essa equação? Eu preciso de quais pontos? Do A e do B. Por isso que a gente está correndo atrás do A e do B. Só que para isso ele já deu todas essas formas para a gente achar esses valores para depois calcular o A e o B, que tem aquelas outras 2 fórmulas ali. É só substituir. Bom, nós acabamos de calcular os valores, esses valores aqui, ó, de SX, SY, SXY e SQ. Eu anotei aqui para ficar mais fácil. E já anotei aqui também a fórmula para achar o valor de A e o valor de B. Lembrando que eu falei que o AB é preciso para a gente determinar a equação. Então é isso que nós estamos procurando, os coeficientes A e B. Só substituir, vamos lá. Então eu vou fazer assim, A igual SX, quem é SX? 78. Que multiplica, isso aqui é uma multiplicação, SY. SY, 131,5. Menos N. Ah, esquecemos do N. Quem que é o N? N é a quantidade de pontos que nós estamos trabalhando. São 5 pontos, então o N é igual a 5. Então, menos N, que é 5, vezes SXY, que é 3.718,5, dividido por SX ao quadrado. SX ao quadrado, qual que é o valor de SX? É 78. Então, isso aqui tem que ser elevado ao quadrado. Menos N, que é 5, vezes o valor de SQ, que é 1.780. Vamos resolver isso aqui. Vai dar uns números bem grandes. 78 vezes 131,5 dá 10.257. Menos 5 vezes 3.718 vai dar 18.592,5. Dividido 78 ao quadrado é 78 vezes 78, que dá 6.084. Menos 5 vezes 8.900. Fazendo esse cálculo aqui, vai dar isso menos isso, vai dar menos 8.335,5. Não deixei de fazer aqui, porque isso tudo tem que ser feito na calculadora para não demorar tanto. 6.084 menos 8.900 vai dar menos 2.816. Dividindo isso aqui na calculadora, para começar, vai dar positivo. Vai dar um número de casas que nós vamos anotar para dar uma coisa mais exata. Então, vai ser 2,960049.716. Tudo isso. A gente vai usar aí 9 casas decimais. Por que nós pusemos esse tanto de número de decimais? Porque nós vamos precisar desse valor de A para calcular o B. Então, vamos lá calcular o valor do B. Substituindo, B é igual a S de Y, 131,5. Menos A. A é o valor que a gente acabou de achar. 2,960049.716. Vezes SX. SX é 78, lembrando que tem um sinal negativo aqui. Isso tudo dividido por N, que é 5, que é o número de casas decimais, não, perdão, é de pontos considerados. Então, vai ser assim, vai ficar 131,5, vamos resolver isso aqui, ó, menos com mais dá menos. 2,96 vezes 78 vai dar 230,5.
88, 38, 778. Menos, né? Dividido por 5. Tá aparecendo aí, né? O valor de B vai ser, então, 131,5 menos 230. Vai dar menos 99,38 778 dividido por 5. Então, isso aqui vai ser menos 19, 87, 67, 7556. Esse é o valor de B. Como ficaria, então, a nossa equação da reta? Ela ficaria mais ou menos assim. Qual é o formato dela? Y igual a x mais B. A gente já tem o valor de A, não tem? Então, vai ser Y igual a 2,96. Vou usar duas casas, tá? 2,96 de x mais o valor de B, que é, menos 19,87. Então, isso aqui, vou só trocar o sinal para ficar mais 2,96x menos 19,87. Com esse valor aqui, a gente vai conseguir o quê? Traçar uma reta, porque esses pontos aqui, ó, dessa tabela, eles estão igual esse aqui, ó, estão quase alinhados. Então, a gente está tentando achar essa reta aqui. E com essa equação aqui, eu consigo traçar. Então, eu achei aqui, gente, esse exercício é capcioso e longo. Ó, eu achei aqui, então, anotei aqui, ó, os valores que a gente achou, de S, SX, tudo, o valor de A e B e o valor de N, que é a quantidade de termos. A gente vai tentar traçar aqui essa reta que a gente está procurando. Primeiramente, vamos traçar os pontos P1 até o P5. Vamos achar o P1. O P1, ele tem o X1, 1, então, ó, o X... Aqui a escala tá 5, então o 1 deve estar mais ou menos 1, 2, 3, 4, deve estar mais ou menos aqui, 1, ó. 1 na reta X, porque aqui, lembrando que aqui é X e aqui é Y. O X é 1 e o Y é menos 16,5. Ó, o menos 16,5, ó, o zero tá aqui. O 20 tá aqui, então o 16,5 deve estar mais ou menos, aqui tá de 20 em 20, 20 e 40, tá de 20 em 20. Então, 0 até o 20 deve estar aqui, mais ou menos, assim, o 16, ó. O menos 16,5. Então, eu vou fazer o cruzamento dessas duas coordenadas para achar... Opa, defeito de lápis. Para achar onde está o meu ponto 1. Tá aqui, ó. P1 tá aqui. P1. Vamos achar o P2. O P2 está na coordenada 8. Deve estar aqui perto do 10, ó. O Y 8. E o Y 2. Então, ele deve estar... 2 não, perdão, 3. O 3 deve estar mais ou menos, aqui é o 10, o 3 deve estar aqui assim. Então, vamos ligar essas duas coordenadas, ó. E marcar aqui o P2. O P3 está na coordenada 15, tá aqui o 15, e na coordenada 27 do Y. Aqui está o 20, na metade deve estar o 30, o 27 está quase aqui no meio. Então, vamos ligar isso aqui para a gente achar quem é o ponto 3, o P3. P3, tá vendo? Esses pontos estão quase alinhados. O P4 está na coordenada x23, tá entre o x e o... Aqui tá 25. Então, o 23 deve estar aqui bem perto do 25. 21, 22, 23. 23 deve estar aqui assim. Mais ou menos. 1, 2, 3... Não. 1,
2, 3, 4. Vamos dar mais ou menos aqui assim. E vai pegar lá no 44. 40 no meio tá o 50, o 44 deve estar aqui assim, ó. Então, só pra gente ter uma... Claro que não vai ficar com a precisão cirúrgica, porque para isso aqui ficar muito certinho, teríamos que fazer um programa de elaboração de gráfico, tá? Então, o P4 vai estar mais ou menos aqui. P4. E o P5 está na coordenada 31, aqui o 31, e 74. Se o 60 tá aqui, o 70 tá mais ou menos aqui, 74 aqui, ó. Então, vamos lá, 31 e 74? Vamos lá, então. 31, aqui. Segui as duas coordenadas de cada ponto e tracei os 5 pontos que estão mais ou menos aliados. Tá vendo que eles estão mais ou menos aliados? O que a gente fez até agora? Achou o valor de A e B para poder traçar essa reta. O valor do A, o que me mostra? Que ele é positivo, ó. Se ele é positivo, ele me mostra que essa é uma função crescente. Então, ele está crescendo. E aqui a posição dos pontos já me mostra. E o ponto B? Lembra que eu falei no exercício anterior? O ponto B é o ponto que a reta corta. É o ponto que ela corta o eixo Y. Então, vamos ver. Se o ponto B é menos 19, é o ponto que corta o eixo Y, então a reta corta mais ou menos aqui, ó, perto do menos 20. Então, essa reta vai estar mais ou menos nesse meio aqui. Olha que minha régua tá pegando aqui. Vai estar mais ou menos entre os pontos que nós achamos aqui agora. Ela tem que passar no 19, então ela vai estar aqui, mais ou menos. Opa! A régua acabou ali. Teria que seguir reto. Essa é a reta que a gente procurou com todos esses cálculos. 20 minutos de resolução de exercícios. Esse valeu a pena, hein? O terceiro exercício, vamos ler aqui, ó. Alex, o codador, que é o da semana 1, que fazia programas, ataca novamente. Dessa vez ele resolveu escrever um código, um programa, né, para calcular os coeficientes A e B da reta, que passa por pontos distintos P e Q. Então, lembrando que o P tem as duas coordenadas e o Q também, tanto do X quanto do Y. A pergunta A pergunta o seguinte: no caso em que XP seja igual a XQ, a inclinação não pode ser calculada como a delta Y sobre delta X. Por quê? Ele pergunta por quê. Lá na teoria da apostila, uma outra maneira, porque a gente calculou o A, aqui no exercício 2 a gente calculou o A através dessa fórmula, lembra? No exercício anterior, no primeiro, a gente calculou o A simplesmente observando a equação. Só que nessa situação aqui, e na apostila a gente pode calcular o A desse jeito aqui, delta Y sobre delta X. O que seria esse delta Y? O delta Y seria a variação. Deixa eu pôr os dois pontos aqui, ó. P tem as coordenadas XP, YP, e o ponto Q tem as coordenadas XQ, YQ. Então, o delta Y seria a variação desses duas coordenadas aqui. Seria YP menos YQ, o delta Y. Qual seria o delta X? O delta X seria a variação do X, seria XP menos XQ, certo? O exercício pergunta por que não pode ser calculada o A
com essa fórmula. Porque se o XP for igual ao XQ, o que vai acontecer? Vamos pôr valor aqui. Vamos pensar que o YP seja 5 e o YQ seja 2, ok? XP, aqui tá falando que se ele for igual, então vamos supor que o X valha 3 e o XQ também 3. E o que vai acontecer? Vai ser X, 5 menos 2, 3, 3 menos 3, 0. Vai acontecer isso aqui, ó. Vai acontecer uma divisão com denominador 0. E não existe. O denominador é 0. Se os dois pontos forem iguais, se as duas coordenadas do x forem iguais, o denominador aqui vai ser 0. E sendo o denominador 0, não existe. Não existe essa divisão. Se não existe essa divisão, significa o quê? Que não existe o A. Ó, perdão. Não existe A. O que significa não existir A? Lembra que eu falei lá atrás? O que significa o A? Ó, o A me fala sobre a inclinação. Se não existe o A, quer dizer que não tem, que essa reta não tem inclinação. Então, essa é a resolução. O XP sendo igual ao XQ, não existe A, ou seja, não pode ser calculado, porque o denominador fica sendo 0, e o denominador sendo 0, não existe A, e não existindo a reta não tem inclinação. Então, por isso é que não pode ser calculada. Essa é a resolução. A letra B pede para calcularmos, pensando que se o XP for igual ao XQ, e os Y for diferente, como seria a reta? Às vezes, desculpa, não estava vendo lá, né? Se os x forem iguais e os y diferentes, como que seria a reta desse gráfico? E o que pode se dizer sobre a inclinação? O que nós vamos fazer? Vamos imaginar, porque sem valores fica complicado. Vamos imaginar dois pontos. Vamos pôr valor. Então, vamos supor que o ponto P seja 1 e 2. O que significa isso? Que as coordenadas XP, esse aqui é o XP e esse é o YP. Aqui é o XP e aqui é o YP. O que ele está pedindo? Que os X sejam iguais, então eu pus aqui, ó, X igual a 1 e 1, e o Y diferente. O Y eu pus diferente, ó, 2 e 1. Vamos colocar esses pontos na reta. Vamos traçar o ponto P. Ponto P, ele tem coordenada do X 1, então ele tá aqui 1 e 2. Vamos usar a linha do caderno aqui. Então, 1 e 2. Se eu fizer o prolongamento aqui, vai ser, ó, esse é o ponto P. O ponto Q, ele está no 1 também, do X, ó, ele tá aqui, e a coordenada do Y seria 1. Então, seguindo aqui, o ponto Q estaria aqui. Como seria a reta? Como que seria esse gráfico? A reta, vou unir esses dois pontos que eu tracei aqui, seria assim, ó. Essa é a reta que nós estamos procurando. E olha o que acontece. É uma reta vertical. Sendo uma reta vertical, ela formou um ângulo de 90 graus. Ele perguntou lá, ó, como é a reta? Então, a reta é uma reta vertical, ok? E o que pode se dizer sobre a inclinação? Ela forma um ângulo de 90 graus. E sendo um ângulo de 90 graus, a gente teria que calcular a tangente, que é por essa forma aqui. Isso aqui é a tangente do A. Só que a tangente de 90 graus não existe. Então, vou anotar aqui, ó. Tangente de 90 não existe. Se a tangente de 90 não existe, o A também não existe. Ou seja, não existe inclinação, porque o A é que define, né, a inclinação. Então, não existe também inclinação para essa reta. Ela é uma reta vertical. Isso é a letra B. A letra C
pergunta o seguinte: como é a reta se XP é diferente e de XQ e o Y foi igual? Agora é o contrário, né? Ele falou que o outro era XP e XQ. Agora serão diferentes. E os Y é que serão iguais. YP e YQ serão iguais. Como que seria a reta? Então, pensando aqui, ó. Vou calcular o A, tá? Pra gente ter uma noção de como que seria a inclinação. Como que eu calculo o A? Falei no primeiro, delta Y sobre delta X. Delta Y seria a diferença dos dois. Então, seria YP menos YQ. E o delta X seria XP menos XQ. Vou colocar valor para ficar mais fácil. Vamos supor que o YP valha, se eles são iguais, então vamos pôr 2. 2 aqui e 2 aqui, porque eles são iguais, o YP e o Q. E o X não, o X é diferente. Vamos supor que seja 5 e 2. Então, eu vou calcular 2 menos 2, 0. 5 menos 2, 3. Então, fica 0 dividido por 3, o valor é 0. Diferente daqui, que não existe. Essa divisão não existe. Agora, essa daqui existe, dá 0. Então, eu falo que o meu A é igual a 0. Lembra do primeiro exercício que falou assim: quando o A for igual a 0, como é que é a reta? A reta é... A reta é horizontal ou constante. Então, é uma reta constante e horizontal. Aqui atrás deu vertical, mas aqui, se o A for 0, a reta, ela é horizontal. Ela é assim, ó, né? Vamos supor que aqui seja o eixo, né? Ela é uma reta horizontal assim. Retinha, né? Essa da minha não ficou reta, não. Certo? Na letra D, fala o seguinte: explique por que o coeficiente linear pode ser calculado como B igual YP menos A. Então, vamos escrever aqui, ó. Por que o coeficiente linear pode ser calculado por isso aqui, ó. YP menos A vezes XP. Por que o coeficiente linear pode ser calculado por essa fórmula? Lembrando que o coeficiente linear é o B. Então, eu preciso achar o valor do B. Vamos pensar como é que é a equação da reta. A equação da reta é na sua forma reduzida. Ó, y igual a x mais b. Para eu achar, para chegar nisso aqui, basta isolar. Vamos isolar o b? Então, vai ser assim, ó. Eu vou deixar o b aqui sozinho. Vai ser y igual, vou passar o menos ax para cá, bem negativo, e deixo o b sozinho de lá. Agora, eu vou só trocar de lugar isso aqui. Vai ficar b igual y menos ax. Eu isolei o quê? Isolei o b. Ué, mas não tá igual lá de cima, é porque lá ele separou, ó. Ele fez b igual y menos a vezes xp. Ele pôs um p. Por que ele pôs um p? Ele chamou de um ponto p qualquer. Então, quer dizer, essa fórmula aqui, ó, ela pode ser usada para qualquer ponto. Ali ele falou xp. Poderia ser xq, xm, qualquer ponto. Então, a resposta a pergunta é: explique por que o coeficiente pode ser calculado. A resposta é esta. Basta isolar o b na equação reduzida. Essa é a resposta. Basta isolar o b. Aí, já emendando aqui na letra E, é praticamente uma continuação. Certo ou errado? O coeficiente linear também poderia ser calculado como b igual yq menos a xq. A resposta é sim, está certo. Por quê? É o que eu falei agora há pouco. Aqui ele pôs xp porque calculou sobre o ponto P.
aqui calculou sobre o ponto Q. Então, pode ser usado qualquer ponto da reta para calcular o coeficiente linear B, certo? Então, assim terminamos os exercícios da semana 2. Voltei aqui só para falar um tchau. Vejo vocês na semana que vem. Até lá!